Oi, pessoal, tudo bem? Bom, a gente teve alguns probleminhas aqui no nosso canal e por conta disso, alguns vídeos não foram publicados no momento previsto. Então, sim, o vídeo de hoje é a continuação dos operadores argumentativos. Bom, mas antes de começar a explicar melhor esse elemento linguístico importantíssimo, eu não posso deixar de trazer uma reflexão para a gente tentar entender melhor como se dá esse processo de escrita. Na hora de escrever a redação do Enem ou qualquer tipo textual, nós sempre visamos uma escrita argumentativa consistente, convincente e principalmente organizada. E para alcançar isso, não basta a gente selecionar, interpretar e organizar os argumentos, certo? Além do projeto de texto, que, claro, é muito importante, nós precisamos criar estratégias para a superfície textual, por meio de marcas linguísticas que auxiliem o nosso leitor na construção de sentidos. Isso mesmo, apesar de parecer um pouco metafórico, nós precisamos transformar o nosso texto em um tecido visivelmente articulado. Afinal, do que adianta ter argumentos bons se o nosso leitor não conseguir compreender as finalidades, compreender os sentidos? Esse movimento de tecer o nosso texto é garantido em grande parte pelos operadores argumentativos. Agora, a primeira pergunta mais importante é o que são esses operadores argumentativos? Em termos bem teóricos, eles são considerados marcas responsáveis pelo encadeamento dos segmentos textuais, ou seja, são palavras ou expressões que garantem a articulação entre orações, períodos, parágrafos e enunciados, contribuindo para que o texto seja estruturado, para que o texto seja apreendido, entendido como uma unidade de sentido. Muito importante, né? Mas calma, não é só isso. Esses operadores argumentativos, eles apresentam uma função essencial, primordial para a escrita, que é estabelecer a orientação argumentativa. Isso mesmo. Esses operadores argumentativos, eles estabelecem um direcionamento, um caminho para o raciocínio que está sendo construído. Então, resumidamente, a gente pode considerar que esses operadores argumentativos são responsáveis pela transformação de frases soltas em um texto estruturado, um texto bonitinho, e esse texto, por sua vez, ele apresenta uma argumentação consistente, convincente, orientada para comprovar o posicionamento do autor. Agora, a segunda questão mais importante desse vídeo é como usar esses operadores argumentativos. Bom, se você está assistindo esse vídeo, eu espero do fundo do meu coração que você já tenha assistido a parte 2 dos operadores argumentativos disponível aqui no nosso canal. Então, você já deve saber que esses elementos linguísticos, esses mecanismos, são um requisito essencial para alcançar a nota 1000 na redação do Enem. Então, como o meu objetivo é que a gente consiga entender, ver como esses mecanismos se materializam, ver a funcionalidade deles em um texto, a gente vai explorar uma redação que recebeu a nota máxima no Enem de 2016. Nessa redação tem mais 5 tipos de operadores argumentativos e a gente vai poder entender, compreender como se dá suas relações de sentido. A temática desse texto é os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. De acordo com Albert Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais estabelecidos pela Carta Magna do país. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Mormente,
Ao avaliar a intolerância religiosa por um prisma estritamente histórico, nota-se que fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade. Segundo Albert Einstein, cientista contemporâneo, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito enraizado. Sob tal ótica, é indubitável que inúmeras ojerizas religiosas presentes no Brasil odierno possuem ligação direta com o passado, haja visto os dogmas católicos amplamente difundidos no Brasil colônia do século XVI. Assim, criou-se ao longo da historiografia mitos e concepções deturpadas de religiões contrárias ao catolicismo, religião oficial da época. Instaurou-se, por conseguinte, o medo e as intolerâncias ao diferente. Desse modo, com o intuito de atenuar atos contrários à prática da religiosidade individual, cabe ao governo, na figura do Ministério da Educação, a implementação na grade curricular a disciplina de teorias religiosas mitigando defeito histórico. Ressaltar que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Nessa perspectiva, a Constituição brasileira, promulgada em 1988, após 2 décadas da ditadura militar, transformou a visão dos cidadãos perante seus direitos e deveres. Contudo, quase 20 anos depois de sua divulgação, a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável. À vista de tal preceito, a intolerância religiosa configura-se uma chaga social que demanda imediata resolução, pois fere a livre expressão individual. Dessa maneira, cabe ao Estado, como gestor dos interesses coletivos, a implementação de delegacias especializadas de combate ao sentimento desrespeitoso e até mesmo violento às crenças religiosas. Bom, inicialmente, antes de qualquer análise acerca da construção estratégica da superfície textual, um movimento muito importante consiste em compreender o projeto de texto, já que os posicionamentos e os argumentos é que precisam estar organizados e encadeados para a estruturação de um texto, o que, claro, é possibilitado pelos operadores argumentativos. Percebe, então, que a tese, o posicionamento dessa vestibulanda, ele está presente no trecho. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. E a partir dessa posição que é introdutória, os parágrafos seguintes eles são destinados a defender que os fenômenos decorrentes da formação nacional ainda perpetuam na atualidade e que a intolerância às crenças burla preceitos constitucionais. Então, logo na introdução, a gente já pode notar como o texto será encaminhado. A tese de que a liberdade religiosa nacional é impactada por um contexto difícil é confirmada por meio de 2 argumentos. Um que envolve a própria história do país e o outro que destaca a falta de consciência em relação às leis. Pronto, agora que a gente já conseguiu visualizar o projeto de texto, conseguiu ver essa estrutura mais profunda que fundamentará toda a construção do texto, nos resta compreender como esse planejamento se reflete na superfície linguística desse texto e como esses argumentos selecionados, interpretados, foram articulados entre si para construir uma superfície coesa. Vamos lá. No parágrafo introdutório, temos a primeira marca linguística, o operador não somente, mas também. Essa é uma expressão que pertence ao tipo de operadores que somam argumentos. Então, perceba como a autora da redação, diante de 2 frases que apresentam a mesma intenção de comprovar 2 consequências da intolerância religiosa, opta pela utilização de um encadeador que possibilita essa soma, essa junção de ideias que são complementares. Nós, como leitores, devido ao uso desse elemento, conseguimos entender que a intolerância religiosa atinge mandamentos éticos, morais e normas jurídicas do país, o que acaba por nos convencer dessa problemática.
Bom, mas ainda nesse primeiro parágrafo, é possível identificar outro encadeador, o seja. Esse é um operador que introduz argumentos alternativos. Ou seja, os enunciados, a partir de reflexo histórico e pelo descumprimento de cláusulas pétreas, são ligados de um modo que suas diferenças sejam ressaltadas. Meio confuso, né? A gente consegue perceber que esses enunciados, apesar de ocuparem a mesma posição de argumento da tese que será defendida no restante da redação, são opostos, já que são causas diferentes que motivam esse cenário desafiador que foi citado. Então, essas causas, elas precisam de fatos, informações, dados ou exemplos diferentes para confirmar cada posicionamento. Por isso que elas são opostas. Mas elas não são incoerentes, pois se complementam e continuam comprovando que a intolerância religiosa existe sim no Brasil. Já no segundo parágrafo, que se configura como o desenvolvimento desse texto, podemos observar o uso do operador mais do que. Esse recurso linguístico ele estabelece a relação de comparação entre termos. Essa relação ela pode ser de superioridade, de inferioridade ou de igualdade, mas nesse caso, a relação que é mobilizada para nos convencer é a de superioridade. Vou explicar o porquê. A gente pode notar que a autora pretende construir um raciocínio para confirmar que ainda há reflexos da formação histórica nacional na atualidade. E para tal feito, para construir esse raciocínio, é determinado, apropriando-se de uma citação do Albert Einstein, que a capacidade de um átomo sumir é muito maior e mais provável do que a possibilidade de exterminar o preconceito da sociedade. Então, é estabelecida uma comparação de superioridade, que, embora pareça muito simples, contribui significativamente para a elaboração de um raciocínio. Bom, agora a gente vai analisar a mobilização do além disso, no início do terceiro parágrafo. Nesse caso, a autora demonstra linguisticamente que está agrupando, conectando seus argumentos principais, definindo uma relação de continuidade na redação por meio do uso desse operador que também soma argumentos. Então, a gente pode compreender que o além disso tem a função de introduzir os novos argumentos relacionados ao outro ponto de vista determinado na tese, o que, consequentemente, colabora para a argumentação acerca da existência dessa intolerância religiosa, que é o foco principal do texto. Outro operador argumentativo que possibilita o encadeamento dos enunciados do terceiro parágrafo é o contudo. Esse operador ele pertence aos operadores que contrapõem argumentos. Assim, os dois períodos são interligados por uma relação de contraposição que se dá pela introdução de um argumento possível e até certo ponto real. Qual argumento é esse? O de que a Constituição de 1988 modificou a concepção do povo brasileiro diante de seus direitos e deveres. Esse dado, no entanto, ele é anulado pelo argumento decisivo e muito mais convincente de que a liberdade de diversos indivíduos continua impraticável e inacessível. Um fato, então, que não confirma essa tal transformação citada no primeiro argumento. Então, o primeiro e o segundo argumento são tomados a favor de conclusões opostas. Enquanto o primeiro tenta justificar que houve medidas governamentais para a transformação da visão da população em relação às leis, o que demonstra que deveria ter havido mudanças, o segundo argumento ele contesta, ele se opõe a esse fato, comprovando que essa mudança não ocorreu e que os direitos continuam restritos a uma parcela da população, o que nega as expectativas do primeiro argumento e torna esse segundo muito mais convincente e forte em uma escala argumentativa. Então, a gente pode perceber a importância desse operador argumentativo, contudo, nesse trecho da redação. Bom, para finalizar a articulação da superfície textual, a autora utiliza um operador que indica o argumento mais forte. Esse operador é o até mesmo. Esse tipo de operador, ele tem como finalidade destacar o fato de o sentimento provocado pela intolerância
ser desrespeitoso e principalmente violento. Então a gente pode perceber que a escolha desse operador, ele é motivada pela concepção de que atitudes violentas são muito mais absurdas e prejudiciais para o ser humano do que atitudes respeitosas. Logo, o argumento que define esse sentimento como violento, ele é muito mais impactante e convincente. E ele precisa de uma marca linguística que evidencie essa característica e oriente essa interpretação. Pronto. Agora que nós identificamos e entendemos as funções de mais 5 tipos de operadores argumentativos, eu só posso, mais uma vez, ressaltar a importância desse elemento linguístico. Bom, é claro que, como a gente viu, os operadores argumentativos permitem a produção coesa de todos os tipos textuais, e principalmente do dissertativo argumentativo, que existe uma argumentação mais organizada e convincente. Então, se a gente parar para pensar que todos os tipos textuais são argumentativos, ou seja, a argumentação está em todos os atos comunicativos que a gente produz no nosso dia a dia, a gente percebe a relevância desses operadores. Por quê? Além de, claro, essa construção da superfície textual, são eles que permitem que um argumento já apresentado estabeleça relação, se junte com um novo argumento, uma nova ideia que é introduzida durante a escrita. E, claro, eles permitem a orientação argumentativa em direção a uma determinada conclusão, o que transforma todas as ideias em um texto significativo. E isso é o mais importante para a nossa comunicação. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando e vocês não entendessem se eu só ficasse falando frases soltas, não um texto. Mesmo que oral, o meu texto ele é estruturado, graças aos operadores argumentativos. Bom, para finalizar, é claro que a análise realizada aqui abordou apenas uma pequena parte dos operadores argumentativos disponíveis no universo da linguagem. Por essa razão, se você quer aprofundar esse conteúdo e conseguir alcançar a nota 1000 na redação do Enem, acesse o conteúdo disponível no nosso blog. Lá tem informações muito importantes e a análise mais detalhada ainda. E para divulgar todo esse conhecimento, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até mais!